17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus é o Filho de Deus. E nesse momento ele era homem, 100% Deus. Mas os seus inimigos pensaram que através de uma pergunta eles podiam colocar o Jesus numa verdadeira arapuca. Podiam fazer com que ele se sentisse acuado. Seus inimigos pensaram que tinham maquinado um dilema que não tinha saída. Uma pergunta daquelas que você passa a sua vida inteira querendo responder e não acha resposta. Era uma pergunta capciosa, porque se Jesus dissesse para pagar os impostos, ele não só ficaria impopular, porque os judeus odiavam ter que pagar impostos para os romanos, mas ele também poderia ser retratado como sendo contra Deus. Porque uma vez que Deus exige a fidelidade exclusiva e Jesus falasse que deveria ser fiel ao homem, então parece que eles estavam com a faca e com o queijo na mão. Responda para nós, Jesus. É lícito ou não é lícito se pagar um imposto? Mas se Jesus dissesse para não pagar, sem dúvida ele seria preso pelos romanos. Porque a voz dele seria a voz de um traidor. Ele estaria levantando um protesto, estaria levantando a sua voz dizendo assim, olha, não façam porque não é justo, não é certo que se faça isso. Mas o nosso Jesus, gente, ele reconhece a malícia do homem. E nessa dele reconhecer a malícia, ele responde aos homens com uma pergunta. E a pergunta foi essa: por que me experimentais, hipócritas? Gente, o nosso Jesus era fantástico, né? Porque ele não tinha medo de falar a verdade, nem de falar na frente da pessoa. Hoje em dia tem gente que tenta falar através de mensagem, né? Nosso Jesus não mandava texto, nosso Jesus não mandava mensagem, era ali, na hora. Ó. Por que vocês estão me experimentando, seus hipócritas? O que vocês estão pensando? Me mostra a moeda. Deixa eu ver o que vocês têm na mão de vocês. Então trouxeram um denário para Jesus e ele lhes perguntou: de quem que é essa efígie? De quem que é esse rosto, essa silhueta? De quem que é essa instrução que tem, essa inscrição que está nessa moeda? E daí os homens responderam: olha, isso daqui é de César. E a resposta de Jesus arrebentou esses homens. E ele disse assim: olha, então, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se era de César, devolva, não fique com você. Maravilhoso, gente. Jesus pensar que ele está defendendo a sua cidadania celeste, mas respondendo numa forma humana para que os homens saibam que ele tem poder no céu e na terra. E com uma coisa tão simples, com algo que os homens carregavam no seu saquetel, carregavam no seu bolso, carregavam um pacotinho na sua cintura, e é com isso mesmo que ele responde: olha, é com isso daí que eu vou fazer com que vocês tenham a maior resposta. Não pertence nem a vocês, devolvam para César, porque não é de vocês. Elas tinham, essas moedas, esses denários tinham a imagem, tinham a assinatura nelas. Então os judeus receberam os benefícios da dominação romana e tinham a obrigação de pagar pelo que eles estavam recebendo e de devolver a propriedade de César quando lhes era exigido. Os irmãos, tem uma coisa que ninguém gosta de fazer na vida, é pagar imposto. Imposto. Estou em Savana alguns anos atrás, e daí a gente pegou um desses ônibus para andar, para fazer o turismo na cidade, e daí a gente estava bem atrás, e Savana é interessante, a gente passou o furacão agora e atingiu uma boa parte de Savana, e eu entendo que Deus ele faz o seu caminho pelo vento. Mas o maior lucro na cidade de Savana são os turismos atrás de fantasmas. Você chega às 10 horas da noite e você tem todos os tipos de carros, principalmente carros funerários. Você paga e eles vão te levar nas cidades, nas casas antigas da cidade, em mausoléus, para encontrarem fantasmas. E a busca é muito grande. Gente, a vida está tão virada de ponta cabeça e o povo ainda quer ver fantasma. Por isso, e depois ainda dizem que nós que somos loucos. Quando a vida está de ponta cabeça, o que eu mais quero é ver o meu Jesus em pé, dizendo assim: olha, vem comigo porque tem saída. Mas a verdade é que essa cidade é virada de ponta cabeça. Eu peguei um ônibus para sair andando na cidade de dia, estava eu e a Kátia, e a gente sentou bem atrás do motorista, e o motorista então vai narrando os lugares que a gente está passando, e de repente ele parou num prédio muito antigo,
Ele falou assim, olha, só de parar aqui, meu braço se arrepia, olha, meu cabelo está ficando em pé, olha minha nuca, tal. E começou a fazer aquela cena, e todo mundo pensando, o que será que é isso daqui? Daí ele falou, isso daqui é o prédio do imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto. Só que o nosso Senhor Jesus estava falando assim, olha, o sistema está mantendo vocês estão ganhando dinheiro, então devolva aquilo que é devido. Dê a César aquilo que é de César. Jesus, ao evitar a armadilha, lançou o princípio básico regulando a relação do cristão com o governo. É um princípio para nós, como Igreja do Senhor. O homem tem uma dupla natureza, mas também tem uma dupla cidadania. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, no mesmo momento nós somos cidadãos dos céus. Que privilégio que nós temos! E um privilégio tão grande, gente, que no céu nós não vamos ter que pagar imposto. Glórias a Deus! Mas enquanto não chega ao céu, a gente tem que conviver com as coisas que a gente vê aqui. O homem tem responsabilidade para com o governo, no campo civil, e para com Deus no campo espiritual. Porque tudo aquilo que nós fazemos aqui tem um reflexo espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos com a nossa vida reflete espiritualmente. Normalmente é possível dar tanto a Deus como ao governo aquilo que lhe é devido. Em geral, quando alguém se torna um cristão, ele não se retira do mundo. Nós lemos isso. Jesus está falando, olha, eu não peço que tire eles do mundo, mas livre eles do mal, Pai. Guarda eles nas tuas mãos. Então ele não corta todas as nossas relações terrestres, mas ele leva os princípios cristãos para cada relacionamento da vida. E se tem um lugar onde o mundo precisa ver crentes, é no governo. Se tem um lugar onde o cristão tem que mostrar que é cristão, é no governo. O mundo está virado de uma forma tão difícil e tão dura, porque cristãos não estão sendo cristãos onde deveriam. Muitas coisas vergonhosas estão acontecendo, e principalmente no Brasil nesse momento. E esses dias eu estava conversando, eu creio que era com o pastor Marcos, e eu falei, olha, vai ficar muito triste a hora que começarem a achar os pastores, as igrejas que estão envolvidas nesse lava-jato, gente. E tem muita gente, e muita gente séria, aparentemente séria, mas que perdeu o foco. O cristão foi chamado para trazer a diferença, e para ser a diferença. É interessante que Jesus fala sobre isso. Mas vem Paulo, e daí Paulo ele amplia esses pontos e dá uma explicação mais completa do papel do governo no plano de Deus para nós. Paulo fala, olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E daí tem aquela pergunta, pastor, o prefeito da minha cidade era o camarada pior que existia na vida. Olha o que a Dilma fez com o país, pastor. E foi Deus que deixou? Sem dúvida nenhuma foi, porque ele está no comando. Agora a escolha foi do homem. Quem foi lá votar e colocou o nome foi o homem. E nós temos a nossa liberdade de fazer aquilo que a gente pensa, mas tem uma consequência daquilo que a gente faz. Deus não ia intervir dizendo assim, não é assim. Deus permitiu com que ela entrasse. E também está permitindo com que saísse, se é que vai sair um dia. Mas a verdade é que não existe autoridade que não proceda de Deus. Todos são levantados por eles. Essa semana me passaram um vídeo motivacional e eu achei interessante, que era de um carteiro que alguns anos atrás se candidatou a vereador na cidade, creio que os irmãos viram, teve 120 votos na primeira eleição, perdeu. Na segunda oportunidade também se candidatou a vereador, teve 190 votos, melhorou um pouquinho, mas não foi eleito. Aí agora resolveu sair a prefeito da cidade, e foi eleito. O que era prefeito não conseguiu ser reeleito, ele foi lá e ganhou. Eu vi uma entrevista desse homem, pela entrevista dá para pensar que ele é crente. Pela forma como ele falou, pela forma como ele quer se impor no governo. Deus ordena a todas as autoridades. E que em Deus seja realmente bênção para essa cidade. Mas a verdade é que muitas pessoas resistem a essas ordenanças de Deus e com isso elas acabam caindo na sua própria condenação. Então, por que os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal?
Por que nós não temos juízes de paz, como antigamente se falava que tinha? Mas hoje em dia o juiz de paz só serve para assinar divórcio. É interessante como as coisas mudam. Mas tem uma palavra que não muda, é a palavra do nosso Deus. Ela é eterna. Então, Paulo pergunta assim: queres tu temer a autoridade? E daí ele responde: faz o bem, e você terá louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Se nós somos cidadãos honestos, sem dúvida nenhuma, nós não vamos receber na nossa casa um prêmio. Dificilmente vão olhar para nós por isso. Mas diante dos olhos de Deus, a nossa cidadania espiritual está crescendo. Agora, se nós fizermos o mal, nós precisamos temer. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então Paulo mostrou que as autoridades superiores são estabelecidas por Deus. É o nosso Deus que está no comando, meus irmãos. Por pior que seja o dirigente e por pior que seja a situação, o nosso Deus não perdeu o comando. Pelo texto de Paulo a gente vê que Deus manda a espada, mas também Ele manda a honra. Deus ele tem controle de fazer todas as coisas. Há muitos anos atrás, e isso deve ter sido na década de 60, o pastor David Wilkerson, que foi o último profeta, na minha opinião, que morreu fazem 2 anos, e eu digo que era um profeta porque em 69 ele escreveu um livro falando das Torres Gêmeas, que caíram em 2001. Esse homem tinha algo tremendo de Deus na sua vida. Mas ele escreve dentro de um livro, e nesse livro, eu tenho esse livro, só não estou lembrado o nome, mas nesse livro ele escreve que se os Estados Unidos não viessem a se arrepender dos seus pecados, então Sodoma e Gomorra mereciam perdão de Deus. Tamanho era a quantidade de falta moral, de coisas que estavam acontecendo, isso na década de 69. Agora nós vemos essa questão nas ruas, e nós moramos aqui hoje, e nós vemos que realmente as palavras que foram dadas por Deus a esse homem são palavras que circulam na nossa frente o tempo todo. Então, será que Deus um dia não ia e não vai levantar alguém que vai governar essa nação com uma mão de ferro? E é justamente isso que nós estamos vendo nesses dias. Uma disputa eleitoral nessa nação que está parecendo briga de faca. E se nós olharmos para o Brasil, não foi diferente. É interessante porque o brasileiro tem um senso de humor tão grande, porque a situação está ruim, mas daí do horário comercial eles acham um jeito de transformar em piada. Mas eu tentei assistir um debate presidencial aqui esses dias, em 5 minutos eu desliguei, porque dava vontade de chorar, pela falta de capacitação dos nossos candidatos. Pastor, nós não somos cidadãos, nós estamos morando aqui. Meu irmão, nós estamos morando aqui. Então nós temos que orar por essa nação, sim. E nós temos um dever ainda maior por essa nação, porque a gente não sabe o que vai vir. Mas se nós orarmos ao nosso Deus, o nosso Deus não vai mandar espada, o nosso Deus pode mandar a graça. Com a mudança do governo, pode existir uma mudança de governo, inclusive nos estados. E olha, nós não precisamos de um green card para a gente ser feliz. Nós somos felizes sem documento no bolso. Mas a verdade é que Deus pode mudar essa situação de uma forma tão grande em 1 segundo e fazer com que todos venham a ser agraciados. Deus é capaz de fazer isso. Só que eu vou falar para vocês que a diferença do green card para a minha driver license é uma só. É que enquanto eu tinha a driver license eu não precisava pagar imposto. E depois que chegou o green card, tudo bem, eu tenho liberdade para ir e para voltar. Mas toda vez que eu vou triste, e quando eu volto mais triste ainda, por ver a situação que está. A minha casa é aqui. O Senhor me colocou aqui, Ele me plantou aqui. Ainda que o inimigo por tantas vezes quisesse me tirar desse lugar, graças a Deus que o Senhor está fazendo com que eu crie raízes. E cada um de vocês que estão aqui estão criando raízes independente de terem documento ou não.
Então é a hora da gente orar para que essa nação seja esclarecida no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos nos unir em oração nesses dias. Porque nós temos um compromisso social, sim, nós temos um compromisso com essa terra. Porque essa terra tem tido compromisso com a gente. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor nos trouxe até aqui. Todas as autoridades superiores são estabelecidas por Deus. Mas Deus é o Rei, o soberano sobre todas as nações. Deus estabeleceu autoridade em muitas áreas da sociedade. Na família, por exemplo, Deus estabeleceu o esposo e o pai como autoridades. Do mesmo modo, Deus constituiu o governo civil como autoridade da nação. Deus instituiu o governo civil para servir como seu ministro para o bem. Era isso que o governo deveria estar fazendo. Olhando por todos e não por alguns. Para louvar o que é direito e para vingar aquilo que é mal. Mas esses princípios parece que foram invertidos. Os princípios de justiça e direito, eles deveriam ser o alicerce do governo do universo, por Deus. Porque eles foram planejados por Deus para serem dessa forma. Mas infelizmente parece que nesses alicerces hoje em dia está a vaidade humana. Está a ganância humana. Estava falando com um cliente meu hoje pela manhã, que todos os médicos de Tampa se reuniram agora e estão a favor de Trump. E daí eu perguntei por que isso. Não, porque a Hillary se uniu e fez coisas que não são boas, tal, e esse homem é empresário, e ele vai tirar o Obamacare, e daí nós vamos começar a ter a vida que nós tínhamos antes. Aí eu perguntei para ele, eu falei, o senhor acha que é justo um médico cobrar $300 por uma consulta, sendo que as pessoas estão ganhando $7 por hora, é o salário mínimo da Flórida? O senhor acha que isso é justo? Não, mas nós estudamos. Eu falei, quem disse que essas pessoas não estudaram? Talvez elas não tiveram as mesmas oportunidades de ir para as mesmas escolas. Mas a verdade é que existe uma injustiça muito grande. E só existe essa injustiça por causa da ganância do homem. Por causa da sua vontade de cada vez querer ter mais. Se Deus fosse a base do governo, se Deus realmente fosse o alicerce para essa nação da forma como foi quando foi inaugurada, hoje em dia as coisas seriam completamente diferentes. O uso que Deus faz do governo para punir o mal é importante. Romanos fala sobre isso. Deus proibiu os indivíduos de vingar o mal pessoalmente, porque Deus é o vingador. A lei da colheita é verdadeira. Aquilo que nós plantamos um dia nós vamos colher. E as pessoas que plantam o mal, sem dúvida nenhuma, um dia vão colher o mal. Então isso existe, isso é real. Mas nós vemos que um dos meios que Deus usa para punir o mal, meus irmãos, é o governo civil. Porque tem nações que são tão más, tão ruins, que daí eles precisam de um governo que seja pior ainda. E daí esse governo vai lá e ele executa a justiça de Deus. É difícil, mas a Bíblia é muito clara. E quando nós olhamos como o nosso Deus trabalha, meus irmãos, Ele é perfeito em todas as coisas. O capítulo 13 de Romanos autoriza o governo a usar a espada para executar a pena de morte. Isso está de acordo com um princípio básico daquele que derramará de justiça e direito revelado por Deus. Muito no começo da história humana. Olha, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Hoje em dia, essa tarefa de executar a justiça por meios de castigar os malfeitores, ela deve ser feita pelo governo. De forma alguma eu sou favorável à pena de morte. Mas eu creio que deveria existir um sistema completamente diferenciado no sistema carcerário. Porque as pessoas, ao invés de se reabilitarem para sair para o mundo, elas se tornam piores ainda quando estão lá dentro. Nós temos vários programas na televisão aqui que nos mostram isso. E esses dias eu estava assistindo um desses programas e era um homem que tinha ficado 40 anos na prisão. Foi solto e no segundo dia estava sendo preso de novo. E daí foram interrogar esse rapaz, foram entrevistar ele, perguntaram para ele o que esse rapaz, esse senhor, por que ele tinha feito? Porque ele matou uma pessoa. No primeiro dia que ele saiu, matou uma pessoa e daí ele se entregou para a polícia. Falou, matei. E daí foram interrogar ele e perguntaram, por que você fez isso? Ele falou, porque eu não conheço outra vida, minha vida é aqui dentro. 40 anos aqui, eu não podia ficar lá fora. Pensem a loucura. A verdade, meus irmãos, é que o governo tinha que ter um sistema novo, tinha que ter algo completamente mudado. E se tem algo que não muda, mas que transforma a vida do homem, é a palavra de Deus.
Então, o dia que o governo entender que a palavra de Deus tem que andar junto com o sistema penitenciário, as coisas mudam sim, em nome de Jesus. Nós temos um irmão na nossa igreja aqui, que o sonho dele era ter documento. E ele não queria ter documento para ir para o Brasil, mas ele queria ter documento para ele começar um trabalho dentro dos presídios aqui. Ele quer evangelizar as pessoas que estão presas. Mas ele não quer uma missão tão fácil de chegar lá e pegar o banana que roubou um bujão de gás. Ele quer trabalhar justamente no corredor da morte. Ele quer pegar as pessoas que estão com a sua sentença marcada e ele quer evangelizar essas pessoas. Maravilhosa a chamada que esse irmão tem. E nós estamos orando e pedindo orientação de Deus, e ele tem buscado as formas para estar tentando entrar nesse trabalho. Mas eu fico pensando quantas portas estão sendo fechadas. E quantas vezes esse irmão tentou e pensou, agora dá certo. E quando ele chega perto, a porta se fecha. A verdade é que o inimigo está no controle do mundo, mas o nosso Deus está reinando sobre o universo. O nosso Deus, ele reina. Então um dia essa porta vai ser aberta em nome de Jesus. E esse irmão, depois de um tempo, ele falou assim, pastor, eu não vou mais pedir oração, eu não vou falar mais nada, mas eu estou orando, me ajuda a orar, porque a hora que Deus abrir, então eu vou contar o testemunho. Porque até aqui eu entendo que essa daqui é uma luta espiritual. Eu estou orando, olha, sem abrir minha boca, estou pedindo a Deus, e eu sei que Ele vai fazer com que essas coisas aconteçam. O governo, meus irmãos, tem o direito dado por Deus para usar os princípios da justiça para punir os malfeitores. Mas a verdade é que o governo precisa de uma orientação novamente da parte de Deus sobre o que fazer para que essas vidas sejam transformadas. O cristão tem certas responsabilidades em relação ao governo. O cristão deve orar pelo governo. E nós quase não oramos por isso. Nós fazemos vigílias para pedir por tantas coisas, mas nós não tiramos um minuto de oração para orar pelo governo. Se eu não me engano era Jeremias que falou, olha, você olha pela prosperidade da tua cidade, porque se ela prosperar, então você prospera. A verdade é que nós estamos deixando isso, mas isso é uma responsabilidade nossa, de orar pelo governo. Orar para que Deus abra os olhos desses homens. Eu tenho orado constantemente, e a minha oração tem sido uma só. Deus, eu quero ver esses homens com olheira, mas com tanta olheira, porque estão perdendo o sono. Mas estão perdendo o sono por causa do teu povo que está nessa terra, que precisa assim de documento. O Senhor vai mudar a situação em nome de Jesus. Tenho visto homens que às vezes aparecem na televisão, parece que eles são mortos-vivos, meus irmãos. Mas eu tenho certeza absoluta que a oração está chegando e Deus vai fazer alguma coisa. Em segundo lugar, o cristão deve pagar os impostos. É errado o cristão deixar de pagar os seus impostos que ele legalmente deve. Então Deus espera que o cristão haja com honestidade e integridade em todas as áreas da vida. Mas daí, esse é um assunto, meus irmãos, tão difícil. E eu creio que Jesus aqui na América não pode voltar perto do dia 15 de abril. Porque é o dia da declaração do imposto de renda. E daí ele vai voltar sozinho para casa, porque a maioria falha. A maioria dá um jeito de ir lá e de burlar o sistema. E daí eu acho interessante, esses dias eu estava sentado numa mesa, meus irmãos, e estava rindo, claro que eu não falei, estou falando agora, e está indo, se escutarem não tem problema. Mas eu estou sentado nessa mesa e tinha uns empresários que estavam falando, não, eu só declaro isso, só declaro aquilo, só declaro aquilo. E eu fiquei pensando comigo, mano. Falei, se Jesus voltar agora, esses camaradas estão roubados, né? Porque a Bíblia é muito clara dos nossos deveres. Mas depois eu fiquei pensando, né? Eu falei, qual será que é a parte que eles dão de dízimo? O que eles roubam ou o que eles não roubam? Porque daí a igreja também está entrando em problema, gente. A situação é mais complicada ainda. Porque uma pessoa que é infiel com aquele que vê, imagine com aquele que não vê. É duro, mas é verdade. Jesus não pode voltar, gente, no mês de abril. Porque senão vai ficar todo mundo aí para a grande tribulação. Terceiro lugar, o cristão deve obedecer o governo e as suas leis. De fato, Deus espera que o cristão respeite e se submeta à autoridade de todas as formas. E se não fizer isso, tem multa. Uma atitude revolucionária, ela é condenada, meus irmãos. Qualquer coisa que vá contra a lei, ela pode ser chamada de revolução. Está indo contra, está se levantando. E não há na Bíblia nenhuma passagem que especifique uma forma particular de governo. O Brasil tem a democracia. Eu digo que é o sistema de governo do diabo, né? Democracia, o sistema do inimigo. E a verdade é que existe república, monarquia, tantos sistemas de governo.
Mas todos os governos deveriam estar sujeitos à poderosa mão do nosso Deus. Se eles soubessem, meus irmãos, que é Deus quem está levantando e que é Deus quem exalta, o mundo seria diferente. O cristão deve submeter a qualquer tipo de governo que tenha o poder. Em resumo, os cristãos eles devem obedecer à lei. Mas sem dúvida nenhuma, qualquer lei que comprometa o teu testemunho, você deve se submeter a Deus. Veja o que aconteceu com Daniel. Daniel fala assim, olha, não vou me dobrar, não vou me curvar. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego, não vamos nos curvar, tal, e óbvio. Vocês vão para a fornalha. Mas esse texto é tão maravilhoso que no final tinha um quarto homem caminhando com eles na fornalha. E o principal de tudo, e essa parte que eu amo nesse texto, gente, é que diz que nem o cheiro da fumaça se apegou nas suas roupas. Gente, quando nós permanecemos em Deus, como cidadãos dos céus, tenho certeza absoluta, não há nada que o homem possa nos fazer. Muito menos o inimigo. Anos atrás, fui trocar um cheque num banco, e eu saí de dentro do banco preso. E a vergonha que eu passei, meus irmãos, foi muito grande, porque foi na Del Meire, perto de 1h da tarde, vocês imaginam aquele tráfego todo. E daí eu saio de dentro do banco algemado. 2 policiais do meu lado. E hoje eu estou rindo, mas no dia eu estava chorando de vergonha. E esses homens chegaram para mim no caminho, eles foram falando, falaram, o que é esse cheque? Eu falei, do meu trabalho. E eu falei, vocês não podem tirar essa algema, eu sou pastor. Isso aqui vai ficar muito feio. Eles, não, nós não podemos, que o senhor é um suspeito. Eu falei, mas suspeito do quê, gente? O dinheiro é meu. Me levaram para fora, um dia de verão, um calor intenso. A Kátia estava no carro, se assustou quando eu vi eu passando. E daí quando eu cheguei no carro, eles falaram, aquela senhora que está no carro, foi minha esposa. Eles foram lá, chamaram a Kátia. Quando eles chegaram lá, eu comecei a passar mal do calor. Eles falaram, olha, nós vamos ligar o ar do carro, mas o senhor está preso por enquanto, o senhor está detido por enquanto. Colocaram no banco de trás, ligaram o ar, daí estou eu lá, sentado na minha mão, algemado, mas obedecendo eles. A gerente da companhia que tinha me mandado o cheque, ela comprou o cheque, esses cheques que se imprimem, e no imprimir ela não colocou nem o nome do banco, nem o nome do cliente, mas eu sabia porque eu sempre ia naquele banco. Então eles acharam que eu tinha feito um cheque em casa e estava tentando roubar o dinheiro do banco com aquele cheque. Acharam a situação, resolveram o problema, o policial me chamou, tirou as algemas, minha mão estava tudo marcada. E daí ele olhou para mim e falou, o que o senhor quer fazer? Eu falei, eu quero meu dinheiro. Eu vim aqui pelo dinheiro. O senhor não vai voltar criando nenhum problema no banco? Eu falei, forma alguma. Eu já falei para o senhor que eu sou pastor. Se o senhor quiser me acompanhar, eu faço questão. Para eles dizerem que eles estavam errados. Aí nós voltamos para o banco. Troquei o cheque, peguei o dinheiro, agradeci o policial. Eu falei, posso falar com a gerente? Ele falou, o senhor vai se comportar? Eu falei, o senhor pode ir embora. Pode ficar tranquilo. E ele foi embora, daí eu sentei na mesa da gerente. Ele falou, olha, a senhora me julgou pela minha aparência. Estava de bermuda, camiseta suja, estava suja do trabalho. Eu falei, a senhora me julgou pela minha aparência. Banco, um desses bancos mais elitizados. Eu falei, então, a senhora me julgou pela minha aparência. Eu falei, eu trabalhei por esse dinheiro. Eu falei, eu sou pastor. A senhora me humilhou. Um monte de gente passou na rua, me viu. Para essas pessoas eu sou ladrão. A senhora não deveria ter feito isso. Essa mulher ficou em prantos na mesa dela. Eu saí. Depois que eu saí, eu recebi uma ligação. Essa ligação foi do xerife. E nessa hora eu já estava no escritório do advogado para conversar com ele, para saber o que eu tinha de direito. E eu tive o direito. Tive o direito a pedir um ressarcimento do que aconteceu e tal, mas vou falar para vocês que dinheiro não apaga a vergonha. Dinheiro não tira a marca da algema. Eu saí de lá humilhado aquele dia. Passou um tempo, peguei um outro cheque e voltei no mesmo banco. E daí eu fiz questão de falar com a mesma gerente. Aí nessa vez a situação foi completamente diferente, não entendeu? De uma forma completamente diferente. Mas o ponto aqui é o seguinte. Eu tinha o direito, naquele momento, de ter me estressado até com o policial. Porque eu não estava roubando.
Claro que a gente conhece a lei, a gente sabe que poderia ter sido até pior. Mas a verdade é uma só. Como cristãos, nós devemos obedecer às leis. E se como lei ele estava tendo eu como suspeito naquele momento, e era o que ele estava falando, tudo bem, vou ficar tranquilo. Mas depois eu sei que o meu Deus vai agir do meu lado. Passou um mês, me chamaram para uma entrevista, e quando eu chego nessa entrevista tinha um homem sentado com um boné, e esse boné estava bem grande assim, FBI. E eu falei, puxa vida, eu não tenho documento. Fui preso no banco pensando que era ladrão. E agora eu vou ter que fazer entrevista com esse homem. E eu olhei, sentei do lado dele. Falei, vou ter que fazer entrevista com esse homem. Entramos na sala do advogado. Quando nós entramos, esse senhor me fez muitas perguntas. Quando terminou as perguntas, ele desligou para mim. Ele falou assim, eu quero lhe pedir perdão pelo tratamento que ele deram. O senhor é uma pessoa honesta e nunca poderia ter sido tratado dessa forma. Isso foi abuso de autoridade. Eu teria mais uma razão para ficar sentado com o advogado para começar a fazer um outro processo. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, como cristãos, nós devemos obedecer sim às leis, mas o nosso Deus sempre vai nos justificar. Na hora certa, o Senhor está do nosso lado e Ele coloca todas as coisas no lugar. O que valeu para mim não foi um pouco de dinheiro que eu ganhei, que na verdade nem justificou, me deram o valor do cheque a mais, pela vergonha que eu passei, isso não era nada. Mas o que fez sair as marcas de algema foi esse homem me pedindo perdão. Falando assim, olha, abusaram da autoridade. Então, o Senhor erraram com a sua vida. Meus irmãos, nós devemos ser submissos às leis e às autoridades. Mas o nosso Deus nos vê como cidadãos dos céus e Ele nos justifica sempre. O cristão deve honrar o governo. Ele tem que ser cuidadoso para não difamar o governo. Mas como brasileiro, meus irmãos, é muito difícil a gente pensar e não fazer uma piada com relação às coisas que acontecem. Infelizmente isso está acontecendo aqui também. O governo que nós estamos vendo e as pessoas que estão tentando entrar para ser as lideranças dessa nação estão deixando muito a desejar. Então nós precisamos orar a Deus para que a gente não falhe como cidadão do reino, mas que também a gente ache um balanço como cidadão na terra. Nós devemos obedecer a Deus antes do que ao homem. O cristão nunca pode permitir que qualquer autoridade, de qualquer tipo, suplante a autoridade de Cristo. A voz dele é a maior voz dentro da nossa vida. A autoridade de Cristo está acima da autoridade do pai, do esposo, do presbítero, do pastor, do chefe no trabalho, do funcionário do governo, do próprio presidente. A autoridade de Deus, de Cristo, ela está acima de tudo. Então nós nunca podemos desculpar a desobediência a Deus baseados em alguma lei ou decisão do governo, de forma alguma. Nós temos que obedecer a Deus antes que ao homem. Nós escutamos alguns testemunhos aqui durante o tempo que a igreja existe, e um deles foi do pastor Daniel, que é um africano, mora em Malawi, e que o rei determinou que todas as mulheres deveriam dançar na frente da sua casa às 2 horas da tarde. Mas o pastor Daniel chegou na sua congregação e falou assim, aqui mulher nenhuma dança para rei não. E porque as mulheres não dançaram, levaram ele para dançar, lançaram ele numa cisterna, só de cueca, e ficou preso ali por 6 horas. E nas 6 horas que ele estava lá, ele estava orando, cantando, e de repente alguém olha para ele e fala, o que você está fazendo aí? Ele falou, não deixei as mulheres dançarem, não vão dançar de novo, se me levar eu vou voltar. A verdade é que tiraram ele dessa cisterna. Resolveram mandar ele embora por causa do mau cheiro que ele estava. Mas a lei em pouco tempo foi tirada e a glória foi dada ao nosso Deus. A verdade é que nós devemos ter uma posição muito clara em Deus daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Então, com essa posição em mente, nós devemos escolher aqueles que vão nos representar. Nós devemos ter muito claro a nossa posição como cristão em quem a gente coloca para governar. E daí hoje uma pessoa me ligou perguntando, pastor, a igreja não vai dizer em quem a gente tem que votar? Eu falei, nunca. Nunca. Eu sou da época que o voto ainda era secreto. Isso é um pouquinho da época do pastor Marcos, mas o meu pai me contava. Mas o voto era secreto. Ninguém fazia propaganda política em cima do púlpito. O púlpito era sagrado. Ninguém aparecia na igreja no dia da campanha para dizer que era crente, que era irmão. Não, isso não acontecia.
A campanha era feita na rua e você escolhia o seu candidato depois da oração. Você via aquilo que ele defendia, aquilo que ele ia contra, e se ia contra aquilo que o nosso Deus colocava para nós como certo, então não era o nosso candidato. Se o partido que ele representava ia contra a doutrina da igreja, olha, pode ter certeza que ninguém considerava o partido. Então, eu não posso te dizer em quem você deve votar, mas eu posso dizer que você deve orar para saber em quem não você deve, em que você não deve votar. Você deve buscar de Deus a orientação em tudo, e em todo momento, e o Senhor te esclarece. O problema é que o brasileiro pensa que dia de eleição é feriado, né? E daí a gente justifica, vai embora. Depois tem o governo que tem, e o que faz? Quem que é o culpado? Foi um camarão frito na beira do mar. O culpado foi, você está passeando, tomando um sol no dia que você devia estar na fila, representando a sua casa. Então nós temos um compromisso, sim. A nossa igreja, meus irmãos, nós somos cientes, a maioria da igreja não está apta ainda para cumprir com seus deveres civis com o voto. Eu mesmo não estou ainda. Mas nós temos um dever celestial, nós temos um dever espiritual com a igreja. De orar e de pedir a Deus que Ele levante autoridade segundo o seu coração nesses dias. Quem que é melhor, quem que é pior? Não sei. Porque ninguém está mostrando campanha política, mas um está falando, olha, eu vou te mandar para a cadeia por causa das mentiras que você fez. Outro está falando, eu vou te mandar para a cadeia por causa do imposto de renda que você não declarou. Então quem que é o pior? O negócio é você pedir orientação de Deus. Porque existe o homem, ele é muito malhável, principalmente quando tem dinheiro no meio da história. Porque é muito fácil, aqui nem tanto, porque só tem 2 partidos, mas no Brasil, como tem 500 partidos, de manhã o homem é eleito num partido, de tarde ele está em outro, amanhã ele está em outro, ele muda todos os dias, nunca tem o seu privilégio caçado, porque ele vai mudando de partido em partido. Mas a verdade é uma só, meus irmãos, nós não estamos partidos, o nosso corpo, a cabeça é Jesus Cristo. E nós temos esse dever civil de orar por essa nação, por essa cidade. Nós temos o dever, meus irmãos, de orar, porque nós estamos, se nós queremos viver em paz, nós precisamos que a paz reine aqui nesse lugar. Então, qual que é a melhor pedida hoje? A melhor pedida é aquele que não vão contra os mandamentos da palavra do Senhor. Só estudar, veja a ficha do seu candidato, mas daí converse com o teu Deus que reina, e Ele vai te esclarecer. Algumas vezes as pessoas se valem das leis liberais do governo a respeito do divórcio para desculpar a sua ignorância daquilo que Deus disse. Né? Acham desculpas naquilo que estão se falando, aquilo que está dizendo. Não, Deus mudou. Meus irmãos, Deus não mudou. Deus é o mesmo. Ele não oscila e tampouco vacila. Ele falou, está falado. Então, nós nunca podemos pensar que a permissão do governo significa a aprovação de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que esse ano seja um ano onde essa nação experimente sim a vontade de Deus. Amém. Ela vai acontecer. Mas nós, como igreja, precisamos orar para que ela aconteça. Nosso futuro, meus irmãos, ele não está incerto porque está nas mãos de Deus. Mas o nosso Deus pode fazer com que coisas melhores nos aconteçam a nós quando a gente se unir e começar a clamar. Precisamos do Senhor uma resposta. Historicamente, os governos têm aprovado tudo, desde a idolatria até o assassinato. Mas com permissão do governo ou não, os cristãos jamais têm o direito de desobedecer a Deus. Deus autoriza a existência do governo civil e manda os cristãos obedecerem. Mas como em qualquer relacionamento humano, as expressas ordenanças de Cristo têm mais autoridade do que as ordens de qualquer homem ou de qualquer instituição. Nosso Deus tem que estar acima de todas as coisas. Nós precisamos orar. E eu quero abençoar os irmãos que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. E para nós precisamos orar. Nós precisamos orar. E nós precisamos nos unir.
Tem pessoas que chegam a um ponto da sua vida que acham que alcançaram tudo e daí não se preocupam com aqueles que estão atrás. Mas eu tenho orado para que o Senhor desperte a igreja nessa terra. E a igreja do Senhor. E para que eles comecem a orar por aqueles que em Deus chegaram até aqui. Para que as portas sejam abertas. Se um fizer e outro fizer, Deus vai responder, porque o nosso Deus ele é um Deus individual, mas ele também é um Deus coletivo. Mas eu creio na coletividade. Eu penso que a bênção do Senhor ela faz com que todos sejam abrangidos, com que todos sejam alcançados. E eu tenho orado nesse sentido. Eu quero que Deus abençoe todas as famílias. Eu quero que Deus abençoe não somente a nossa igreja, mas a igreja dele, que ele abra as portas. A história conta que a China, antes de construir aquela grande muralha, ela era muito atacada. E todas as vezes que ela era atacada, eles perdiam nas batalhas. Então eles resolveram fazer essa grande muralha, que foi ainda uma das grandes maravilhas do mundo. Uma muralha tão grande, tão alta, que era praticamente intransponível. Os inimigos não tinham como se chegar dentro do país. Eles eram mantidos do lado de fora. Mas o que aconteceu nos primeiros 100 anos que essa muralha estava pronta, é que os inimigos entraram por 3 vezes. E por 3 vezes fizeram o que quiseram dentro do país, dentro da nação. Como foi isso, pastor? Simples. Fizeram a muralha, mas esqueceram de falar que os homens que estavam no portão não podiam se vender. E por um preço eles se vendiam, e os inimigos entravam pelo portão, eles não tinham que pular o muro. O que eu quero falar? Nós podemos estar traçando uma muralha, mas nós podemos estar deixando brechas. Se a gente não se unir como igreja e orar por algo que a gente realmente precisa, o inimigo vai continuar entrando e fazendo aquilo que ele quer. É hora da igreja dar as mãos, é hora da igreja ser igreja. E nós orarmos para que o Senhor levante alguém dentro dessa nação, que olhe não somente por aqueles que são daqui, mas aqueles que estão aqui. Que o inimigo não ache brecha para liderar por mais 4 anos e deixar com que aqueles que estão esperando uma resposta do Senhor fiquem sem saída. É tempo de nos unirmos. Eu quero conclamar os irmãos para que a gente se una em oração, para que a gente comece a clamar ao Senhor unidos, e nós vamos ver uma resposta do Senhor para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio em milagres, meus irmãos. E eu sei que os irmãos também creem. E o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te render graças por essa noite, por esse tempo, Senhor, que nós tivemos diante da Tua Palavra. Nós somos, Senhor, filhos Teus. E segundo a Tua Palavra, o Senhor mesmo orou por nós e disse que nós estaríamos no mundo, mas que nós não somos deste mundo, Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos da Tua proteção, nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos do doce Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, de tantas coisas que estão, Senhor, nas Tuas mãos. E nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer, Senhor, com que as coisas mudem ainda essa noite. Senhor, amanhã nós podemos, Senhor, abrir as páginas do jornal e encontrar, Senhor, a liberdade para todos, Senhor. Nós podemos encontrar, Senhor, um governador que diz que todos podem ter a sua carteira de motorista, e com isso, Senhor, a vida, Senhor, da igreja muda. Senhor, isso não está, Senhor, no coração do homem, mas isso está nas Tuas mãos, o poder é Teu, o Senhor tem condições de fazer, Senhor. Então nós queremos clamar nessa noite, Senhor, e nos unir, Senhor, pedindo, Senhor, em favor de todos os nossos irmãos, Senhor. Todos os processos que estão parados, Senhor, tantas coisas, Deus, que estão em andamento, Senhor, engavetadas. Senhor, mas começa, Senhor, a trazer dentro da Tua casa, Senhor, novidades, Senhor. Começa a trazer milagres, Senhor, em todos os cultos, que nós possamos ouvir, Senhor, o grande mover que o Senhor fará, Senhor, no meio da Tua casa. Nos une, Senhor, nos desperta, Senhor, nas madrugadas, mesmo durante o dia, nos incomoda, Senhor, para orarmos, Senhor, por essa nação, pela bênção, Senhor, nessa nação, Senhor. Nós queremos orar pelos governantes e por aqueles, Senhor, que estão se dispondo a governar, Senhor.
Esse é um tempo decisivo nessa terra. E nós não queremos fracassar, Senhor, ainda que não tenhamos o direito de voto, mas nós temos, Senhor, o véu que foi rasgado, nós temos, Senhor, o acesso a Ti, Senhor, o tempo todo, e nós podemos clamar a Ti, escutar de Ti, Senhor, uma resposta boa, Senhor, uma resposta, Senhor, que venha trazer alegria, paz, tranquilidade, Senhor, fazer, Senhor, com que muitas situações sejam mudadas. Senhor, em nome de Jesus, coloca, Senhor, a pessoa certa. Senhor, ainda, Senhor, que os valores sejam comprometidos. Senhor, o Senhor pode se revelar a um desses candidatos, Senhor, e mostrar que o Senhor é Deus, Senhor, essas vidas. E fazer com que eles olhem, Senhor, com os Teus olhos, Senhor, e trabalhem, Senhor, em favor, Senhor, do Teu reino. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Nós oramos pela prosperidade, Senhor, dessa cidade, Senhor. Pela paz dessa cidade, Senhor. Uma vez que essa cidade prospere, uma vez que essa cidade tenha paz, nós prosperaremos, Senhor, nós teremos paz, Senhor, a Tua igreja será próspera, Senhor. Então nós clamamos, Senhor, pelo dirigente, Senhor, dessa cidade, pelo governante dessa cidade, nós clamamos, Senhor, pelo governante, Senhor, desse estado, Senhor, um homem que entrou, Senhor, com uma mão de ferro, Senhor, tirando coisas que eram tão boas, tão, Senhor, necessárias, Senhor, mas o Senhor é Deus para se revelar a esse homem, assim como o Senhor tem dado, Senhor, um sonho, Senhor, a Nabucodonosor, o Senhor pode dar um sonho, uma visão a esse homem, Senhor, e fazer com que a sua decisão mude, Senhor, com que ele se mostre favorável, Senhor, e abra as portas, Senhor, para que todos, Senhor, possam alcançar, Senhor, esse bem, esse presente, Senhor, que vem das Tuas mãos. Pai, nós oramos por um milagre, nós clamamos por um milagre, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser, Senhor, 100% fiéis a Ti, Senhor. Queremos estar de bem, Senhor, com as autoridades civis, Senhor, dessa terra. Queremos, Senhor, estar em paz, Senhor, contigo, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor abriu as portas para chegarmos aqui. Eu lhe peço que o Senhor abra as portas, Senhor, da legalização, Senhor, para a Tua igreja, para os Teus filhos. Não oro só pelo povo brasileiro, mas eu oro pelos mexicanos, oro, Senhor, por todos, Senhor, que estão nessa nação, Senhor, e que vieram buscando, Senhor, uma oportunidade maior e melhor, Senhor, que eles te encontrem também, Senhor, e vejam, Senhor, que o Senhor é tudo, mas faz um milagre, Senhor, tão grande nessa terra, que nós não possamos, Senhor, calar, Senhor, onde quer que nós estejamos, que ouçam, Senhor, júbilos de glória, Senhor, quando o Teu povo se unir, dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor fez, Senhor, o nosso pranto se transformar, Senhor, em alegria. Pai, eu peço que essa palavra, Senhor, não seja simplesmente, Senhor, para o nosso conhecimento, não seja, Senhor, para tratar com as nossas emoções, mas seja, Senhor, uma promessa fiel Tua, que é o Deus do órfão, da viúva, o Deus do estrangeiro, Senhor. Permanece conosco, recebe, Senhor, honra e glória em todo o tempo. Oramos agradecidos no Teu precioso nome. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Aleluia.